O sucesso da Vitória ficou conhecido pela atuação entre 1945 e 1952, integrando boa parte da seleção brasileira na Copa de 1950 e conquistando uma série de títulos para os vascaínos. Entre eles, muitos estaduais, ganhando alguns de forma invicta e diversos títulos internacionais. Em 1948, o Vasco disputou um torneio no Chile da Liga dos Campeões. E o Vasco foi campeão invicto. Desse time de 1948, na seleção de 1950, o Vasco deu 12 jogadores para a seleção. A seleção ela até demorou bastante tempo para atuar aqui, porque tradicionalmente os jogos eram realizados em Laranjeiras. E o principal título da seleção aqui foi o Campeonato Sul-Americano de 1949, que nós conhecemos hoje como Copa América. O Brasil conquistou em cima da equipe do Paraguai. A trajetória de São Januário continua no próximo bloco. Vamos passar pelo impacto da construção do Maracanã, falar dos grandes ídolos do Vasco da Gama. Ao longo do século XX, o Rio de Janeiro ganhou diversos novos gramados, mas a dinâmica do futebol mudaria muito com a construção do estádio Jornalista Mário Filho. Antes o Vasco realizava, quando era o seu mando de campo, né, os clássicos aqui, e com o Maracanã ele passa a realizar os clássicos no Maracanã, mas o Vasco continua atuando aqui contra outras equipes. Então, São Januário continua tendo, sim, a sua importância esportiva para o clube. Uma das provas, né, da importância de São Januário é que, no período da redemocratização, pós-Estado Novo, quando Vargas retorna ao poder, ele já tendo um palco para 200 mil pessoas, que era o Maracanã, ele opta por São Januário. Tamanha era a ligação do estádio vascaíno com as camadas populares. Com o processo de nacionalização do futebol e a consolidação de grandes clubes pelo Brasil, um rei surge para coroar os gramados do país. E o coração do maior jogador de todos os tempos batia pelo Vasco da Gama. O time de meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botar o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época eu escolheria Vasco. Ele não esquece o Vasco dele, chama até carinhosamente de Vasquinho, né? Tamanho esse carinho que o rei do futebol tem para com o seu clube de coração, o Vasco. Ele vai se tornar vascaíno por causa do pai. O pai era vascaíno e atuava num Vasco da Gama homônimo da cidade deles, lá em Três Corações. Em 1957, o primeiro jogo do Pelé no Maracanã vai ser com a camisa do Vasco, que o rei do futebol vai estrear. O Vasco realizou um combinado com o Santos para a disputa do torneio internacional do Morumbi. A equipe do Vasco principal estava excursionando na Europa. Paulinho e Bellini estavam aqui no Brasil para defender a seleção brasileira e o Vasco compôs com o Santos